Meditação do dia. No livro de Marcos, capítulo 14, a palavra de Deus nos fala sobre os últimos momentos de Jesus antes de ser preso e depois crucificado. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre o Senhor Jesus anunciando os acontecimentos dos últimos dias. Agora, no capítulo 14, a palavra de Deus nos fala assim, os primeiros versículos. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Aqui nós vemos a situação em que Jesus se encontrava. Os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam alguma forma de o prender com intenção e assim o matar. Mas não queriam fazer isso na festa para que o povo não se alvoroçasse, pois Jesus era reconhecido por muitas pessoas, mas entre as autoridades ele não era da forma que deveria. Que possamos meditar nessa palavra. E é claro que tudo isso faz parte do propósito de Deus para a redenção da humanidade por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Nos outros versículos, nós vemos que Jesus, estando em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Mas Jesus, vendo tudo isso, ele disse para aqueles homens deixar ela, porque ela fez uma boa obra. Porque sempre nós teremos os pobres e poderemos fazer o bem a eles, mas nem sempre os discípulos teriam Jesus ali do lado deles. E assim o Senhor Jesus fala no versículo 9: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher entrou naquele lugar onde Jesus estava e derramou sobre o Senhor Jesus tudo o que ela tinha de mais valor. Quantos de nós, muitas vezes, quando chegamos aos pés do Senhor Jesus, só lhe entregamos aquilo que nos sobra, só lhe entregamos aquilo que não vai fazer falta a nós. Que possamos meditar nessa palavra, que assim como essa mulher fez, nós possamos fazer aos pés do Senhor Jesus. Nós possamos dar o nosso melhor a Ele, aquilo que é de mais alto valor, que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos nós vemos o Senhor Jesus já caminhando para a crucificação. E nós vemos nos versículos 12 em diante que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos como seria o preparativo para comer a Páscoa ali com eles. E ali há a instituição da primeira ceia do Senhor juntamente com os seus discípulos, onde Jesus diz no versículo 22. A palavra de Deus nos diz: e comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nesse momento, Jesus comemora a Páscoa juntamente com seus discípulos e institui a ceia do Senhor juntamente com eles. A Páscoa, como foi instituída lá no livro de Êxodo, era um memorial diante do povo de Israel para relembrar o momento em que o povo de Israel foi libertado do Egito pelas mãos de Moisés, diante de Faraó e diante das grandes maravilhas que o Senhor efetuou naquele lugar. A ceia do Senhor é um memorial que a Igreja do Senhor comemora, relembrando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos libertou da escravidão do pecado. Que possamos meditar nessa palavra. E é interessante nós observarmos que tudo aconteceu no momento certo, no tempo determinado por Deus. Se nós olharmos o contexto dessa história, parece que as coisas estavam fora do controle, mas tudo estava no cronograma celestial de Deus. Que
que possamos confiar no nosso Deus, independente das adversidades e dos momentos que nós vemos passar em nossa vida, pois Deus tem um cronograma celestial em que nada sai fora do seu controle. Nos demais versículos, nós vemos Jesus no Getsêmani, aconselhando os seus discípulos e os advertendo acerca da vigilância, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus é preso, nos versículos 43 em diante, ele é atraído por Judas naquele momento, é levado perante o sinédrio, perante o sumo sacerdote e perante os principais dos sacerdotes, anciãos e escribas, e Pedro, de alguma forma, tenta seguir Jesus até aquele momento, mas quando é indagado de se ele era discípulo de Jesus, ele nega, assim como Jesus já havia profetizado que ele iria fazer. E quando o galo cantou 2 vezes, ele negou Jesus 3 vezes, assim como o Senhor Jesus disse. E no versículo 72, a palavra de Deus nos diz: E o galo cantou 2ª vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. É interessante nós vermos como acaba esse capítulo, com Pedro chorando, Jesus sendo preso, sendo maltratado, sendo humilhado naquele momento, mas tudo isso por amor a nós. As circunstâncias pareciam não ser favoráveis, mas tudo estava se encaminhando perfeitamente conforme o plano de Deus. Que possamos confiar em nosso Deus, conhecer as Escrituras, pois assim nós teremos mais discernimento no nosso dia a dia, para compreendermos que o nosso Deus, independente das circunstâncias, sempre está no controle de tudo. Medite nessa palavra, guarde no seu coração e assim tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus.